conversar um pouco, então, hoje sobre rede de frio, tá? O que é rede de frio? É uma rede que a gente cria, que faz parte do PNI, tá? O Programa Nacional de Imunização, mas é uma rede específica criada pelo Ministério da Saúde com o objetivo de manter a qualidade dos imunobiológicos. Então, quando eu tenho um imunobiológico, eu preciso ter uma rede de frio competente para que esse imunobiológico seja confiável, ou seja, que ele chegue no meu indivíduo que vai recebê-lo de uma forma confiável que garanta a imunização. Tá? A gente sabe que se a gente tem uma alteração muito grande de temperatura do imunobiológico, a gente pode perder a capacidade de ação desse imunobiológico. Então, a gente corre o risco de perder essa imunização. Eu estou fazendo uma vacina que não vai surtir efeito, de repente, nessa pessoa. Então, esse é o grande propósito da rede de frios, tá? Então, vamos lá, começando. Rede de frio é um sistema amplo que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunização, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, que visa a manutenção adequada da cadeia de frios. Então, a gente vai ver que a gente tem uma cadeia, desde a produção do imunobiológico até chegar na pessoa que vai receber esse imunobiológico. Essa cadeia, ela vai permitir que esse imunobiológico chegue lá de forma confiável. Então, cadeia de frios é o processo logístico da rede de frios para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Ou seja, esse meu imunobiológico tem que chegar no indivíduo que vai recebê-lo da mesma maneira que ele saiu lá da produção. Então, eu não posso correr o risco de perder a qualidade desse imunobiológico, porque senão eu posso não estar fazendo uma imunização adequada. Muito bem, continuando. Então, aqui eu trouxe esse gráfico para vocês que está lá no PowerPoint de vocês, só para a gente ter uma noção, tá? Aqui é o processo de produção de uma vacina, um biofármaco, e suas etapas. Então, vamos lá. A produção do IFA, tá? O que é o IFA? São os ingredientes farmacêuticos ativos, tá? Que a gente vai produzir. É o que vai dar origem à vacina, tá? E aí ocorre a produção da vacina, que pode ser líquida ou pode ser uma vacina liofinizada, tá? Sabe o que é uma vacina, por exemplo, o que é uma vacina liofinizada? Lembra lá vou dar o exemplo do antibiótico, já viram antibióticos liofinizados? Aquele que vem o pozinho, que você recebe o pozinho e você tem que administrar água para poder colocá-lo novamente em forma líquida? Tá. Então, a liofinização nada mais é de que o processo de fazer com que um líquido se torne seco, ou seja, a gente desidrata aquela vacina, tá? Ela fica em pó. Isso ela ajuda na conservação, dependendo da vacina, tá? Então, essa vacina liofinizada que a gente chama. Ou seja, a gente vai ter que diluí-la, de repente, na hora de aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente vai fazer a formulação da vacina, vamos envasar essa vacina. Se ela for ser liofinizada, a gente vai liofinizar ela, tá? Vai fazer um processo. A gente vai fazer a recravação, que nada mais é do que um embalo de uma forma a vácuo, vamos dizer assim. A gente vai fazer um processo de remoção do ar daquela vacina. Então, a embalagem é embalada a vácuo. E aí a gente vai começar e vai passar para inspeção, vai rotular a vacina, vai embalar e vai levar para o centro de armazenamento do produto, tá? Lá no centro de armazenamento, que geralmente é a nível nacional, tá? Então, a gente tem lá o Centro de Armazenamento Nacional. A gente vai começar, aí a gente vai levar para expedição,
onde essa vacina vai começar a ser distribuída pelo Brasil, até chegar. Então, ela passa por todo esse processo para chegar até lá na sala de vacina onde você recebe. É um processo extenso, longo, e todo esse processo tem que ser acompanhado e controlado para que essa vacina chegue de forma de qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um fluxograma da rede de frios, tá? Para a gente poder ter uma ideia. Então, eu tenho o laboratório que produz, vai ser conservado na instância nacional, onde as vacinas ficam armazenadas em câmaras frias, tá? Então, na instância nacional, eu armazeno as vacinas em câmaras frias. Sempre que eu for fazer transporte, vocês vão perceber aqui que a gente usa o quê? Caixa térmica. A caixa térmica é o meio de transportar as vacinas, tá bom? De novo, Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Que parece que tem um barulho aqui em cima do meu vizinho de novo. Então, vamos lá. Continuando aqui, o fluxograma, vamos olhar. Tá, na Câmara Estadual, a gente vai também ter câmaras e freezers. Então, a gente vai usar freezers para armazenar. Como aqui a gente tem um armazenamento em menor proporção do que o nível nacional, a gente pode estar lançando mão de freezers também, tá? Na nível regional, a gente vai usar o quê? São as geladeiras, né? Que hoje em dia a gente está tentando eliminar, mas ainda se usa, tá? Geladeiras comuns. Na prática, hoje em dia, a gente está tentando trocar isso por câmaras específicas para armazenamento de vacina, tá? Mas a gente ainda pode ter, em alguns locais, ainda utilização de vacinas. E freezers é o que geralmente a gente usa. E geladeiras comerciais, que são aquelas geladeiras maiores que parecem mais um armário, tá bom? E no nível local, a gente costuma usar as geladeiras, na maior parte dos lugares ainda é geladeira, ou futuramente a gente pretende adquirir, que são as câmaras próprias para armazenamento de vacina específico. Então, vamos lá, continuando. Tá. É importante a gente saber que existe uma lógica na conservação, que é a questão da temperatura. E algumas vacinas são específicas. Então, dependendo dos locais, a gente às vezes tem uma temperatura diferenciada, tá? Então, por exemplo, assim, a vacina VOP, ela pode ser congelada, vamos dizer assim. Ela pode estar numa temperatura de menos 15 graus, ou seja, ela se congelada, ela não perde a qualidade dela, então a gente pode estar armazenando. Então, nas centrais estaduais, geralmente ela fica armazenada congelada, tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, algumas outras vacinas não, a maior parte vai ficar armazenada na temperatura de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius. Então, sempre que falar em vacina, de um modo geral, a gente vai considerar de 2 a 8 graus Celsius. Algumas têm especificidades e podem ter redução de temperatura, como é o caso da VOP, por exemplo, tá? Ou a febre amarela também. Então, a gente pode ter essas vacinas sendo congeladas, que elas não vão perder a sua qualidade. E aí, qual o tempo que eu consigo armazenar essa vacina? A nível estadual, geralmente a gente armazena a vacina de 6 a 12 meses. Nas centrais regionais, a vacina costuma ficar armazenada de 3 a 6 meses. E no local, ou seja, na sala de vacina, na unidade básica de saúde, o armazenamento geralmente dura apenas um mês. Então, a gente vai pedir vacina que a gente sabe que a gente vai usar um mês. Eu não vou pedir fazer um estoque para 6 meses, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pedir a vacina que eu uso no período de um mês. E aí, no próximo mês, uma nova leva de vacina vai chegar, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Cuidados com a sala de imunização. Eu coloquei vários lá no PowerPoint que eu disponibilizei para vocês, só que aqui hoje não vou falar de todos, senão não vai dar tempo, porque a gente ainda tem outros temas para abordar. Então, eu selecionei alguns pontos que são bem relevantes, que costumam até cair em concurso para a gente estar discutindo, tá bom? Primeira coisa.
A sala de vacina é a instância final da rede de frios, então a gente tem que ter sempre isso em mente. Caiu uma questão lá no concurso. Onde é a instância final da rede de frios? É a sala de vacina, tá? Sendo responsável exclusivamente pelo procedimento de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações. Então, a gente sempre, todas as atividades que a gente faz para a população, vai acontecer aonde? Dentro da sala de vacina. Tá? Consideradas suas atribuições, as salas de vacinas localizam-se geralmente em unidades e serviços de rede de atenção básica de saúde. E em menor potência. Eu posso ter sala de vacina, por exemplo, lá no hospital? Posso, tá? Mas é em menor proporção. Ou seja, algumas vacinas específicas, por exemplo, assim, eu preciso ter vacina para tétano dentro de um hospital. Tá? Porque se chega um paciente ali que sofreu um acidente, ele precisa de tomar vacina para tétano, se ele não tiver imunizado. Então, eu já tenho vacina ali. Então, os hospitais podem ter vacina? Pode. Mas não é o local indicado para vacinação. O local indicado para vacinação vai ser onde? Vai ser nas unidades básicas de saúde. Tá? Então, as unidades básicas de saúde são as responsáveis pela imunização. Ela é o principal foco em imunização quando a gente pensa no PNI. Tá? Então, a gente sabe que tem outros locais, tem, por exemplo, os CRIAs, que são centros específicos para alguns tipos de vacina específicos, mas eles geralmente são usados, são menores quantidade, menor proporção, tá bom? Vamos lá. Especificidades da sala de vacina. Primeiramente, quando eu estou numa sala de vacina, eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro, eu tenho que ter uma tomada exclusiva para cada equipamento. Então, cada equipamento que eu estou armazenando vacina tem que estar numa tomada única, de preferência sem aqueles adaptadores. Se a minha tomada não se adequa, eu tenho que trocar a tomada e não usar um adaptador. Tá? O uso de adaptador, além de colocar em risco a questão do equipamento, tá? Em si, ele também pode prejudicar, às vezes, a passagem da eletricidade, o que pode interferir, por exemplo, na temperatura desse equipamento. Então, a gente vai ter que tomar todo esse cuidado. Então, geralmente, cada equipamento, se eu tenho um freezer, se eu tenho uma geladeira, se eu tenho uma câmara fria de armazenamento, eu tenho que ter uma tomada específica para cada equipamento, tá? Os equipamentos de refrigeração têm que ser de uso exclusivo para imunobiológico, então não dá para colocar uma aguinha lá para beber de vez em quando. Eu vou chegar na sala de vacina, vou guardar minha marmita lá na minha sala, no meu refrigerador? Não. O refrigerador para vacina é só para vacina, não se coloca mais nada dentro dele, tá? Somente a vacina e os materiais adequados para vacinas, os diluentes de vacina, os blocos desses gelos recicláveis que a gente usa para armazenar a vacina, coisa desse tipo, é o que vai ficar naquela geladeira, tá bom? Então, vamos lá. Os equipamentos de refrigeração devem estar protegidos da incidência de luz solar. Então, o meu refrigerador não pode estar exposto ao sol. Ele vai ter que ficar no local da minha sala de vacina que não pegue sol, de preferência, tá? Para garantir que esse equipamento consiga manter a temperatura adequada e tudo mais, tá bom? Abrir a porta somente para acondicionamento e retirada de imunobiológicos, ou bobinas de gelo reutilizável. Ou seja, eu não vou ficar abrindo toda hora a minha geladeira. Eu não vou abrir meu refrigerador toda hora. Então, como que a gente faz na sala de vacina? Todos os dias pela manhã, a gente chega, prepara todo o ambiente, prepara a caixa de conservação, que é a caixa de isopor, vamos dizer assim. A gente prepara ela, coloca o gelo reutilizável, tira as vacinas que nós vamos usar naquele dia, porque a gente geralmente já tem uma noção da quantidade de vacina. Então, se eu faço toda segunda-feira BCG, eu sei que eu vou precisar de BCG, então já tiro a BCG. Geralmente costumo fazer 30 doses, então já vou lá, tiro 30 doses e já deixo armazenado.
Pode acontecer de no meio do dia as doses acabarem porque teve um fluxo maior e eu precisar abrir de novo o meu equipamento para tirar a vacina de novo? Pode acontecer. Mas aí é uma exceção. De um modo geral, eu vou tirar todas as vacinas que eu vou usar naquele dia e não vou abrir de novo a geladeira. Só no final do dia que eu vou abrir ela para conservar e retornar com o imunobiológico para a geladeira, tá bom? Outro cuidado com o refrigerador é fazer o degelo a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo atingir meio centímetro. Tá? A gente faz o degelo, limpa o equipamento, conforme o procedimento adequado, faz uma esterilização com, por exemplo, um álcool a 70, e a gente deixa ele bem organizado para novamente usar esse equipamento para vacina, tá? E aí você fala, o que eu faço com a vacina quando eu estou limpando o refrigerador? Se eu tenho outro refrigerador, ela vai ficar armazenada nele. Se eu não tenho, só tenho um refrigerador na minha unidade, o que eu faço? Eu vou usar as caixas de armazenamento que eu uso no dia a dia para conservar essa vacina enquanto eu estou fazendo o degelo dele, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco da rotina ainda da sala de vacina. A gente vai sempre verificar a temperatura dos equipamentos de refrigeração e anotar no mapa de temperatura. Então, quando eu uso um refrigerador comum, eu preciso ter um mapa de temperatura constante para mim anotar a temperatura desse refrigerador. Então, eu abro a minha geladeira para ver a temperatura? Não necessariamente. A gente tem alguns equipamentos hoje, alguns termômetros, que eles têm um fio, guia, e você consegue ler ele aqui fora. Ele fica lá dentro da geladeira, e você lê cá fora a temperatura, como está, para que a gente acompanhe a qualidade desse imunobiológico, tá? Vamos lá. Organizar a caixa térmica, certificando-se que está limpa. Avaliar se o termômetro está em condições funcionais adequadas. Todo dia a gente faz isso. Organizar as vacinas com seus respectivos diluentes na caixa térmica, cuja temperatura interior deve ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius. Rotular as vacinas com data de abertura e horário. Sempre que eu abrir uma vacina que for multidose, ou seja, ela tem mais do que uma dose, eu preciso escrever qual foi o dia que eu abri e qual foi o horário. E respeitar o prazo de validade após aberto da vacina. Isso daí vai depender, não existe um padrão, depende do laboratório produtor. Então, no laboratório, quando a gente recebe a vacina, você já vai vir as informações daquele produtor. Então, a pessoa que produziu a vacina já vai dizer, essa vacina depois de aberta tem validade de 7 dias. A vacina depois de aberta tem validade de 12 horas. Tá? Por exemplo, assim, por que algumas vacinas, você chega às vezes na unidade de saúde e não faz vacina todo dia? Por exemplo, BCG não se faz todo dia, porque ela tem um prazo de validade curto. Geralmente costuma ser, dependendo do produtor, 8, 12 horas, dependendo do laboratório produtor. E aí, se ela só tem essa validade, e ela é uma vacina multidoses, o que acontece? Se eu abrir a vacina e não usar todas as doses, eu perco as próximas doses. Então, se eu abrir a vacina com 30 doses e fizer uma única vacina, eu perco 29 doses. Existe um custo para o sistema. Então, para evitar isso, muitas das vezes a gente padroniza. Por exemplo, vacinas que são assim, que tem esse risco de perder a vacina, a gente bota um único dia na semana, 2 dias na semana, dependendo da intensidade de trabalho do setor. Cada setor vai avaliar a necessidade da sua população e aí determina. Então, eu só faço vacina para BCG na segunda e quarta-feira, digamos assim. Então, ele vai estipular quais são os dias, porque aí todo mundo que precisa fazer vacina vem naqueles dias, ou seja, eu perco menos doses se eu tiver que perder. Tá? Só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Os refrigeradores de uso doméstico, tá? Estamos tentando trocá-los, mas a gente ainda usa, tá? Mas como eles não asseguram precisão no ajuste de temperatura, então a gente tem que ter alguns cuidados a mais, tá? Quando a gente vai armazenar um imunobiológico nesse tipo de material. Então, vamos lá. Qual é o cuidado? Aí está aqui na geladeira, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou ler aqui, mas depois vocês, se não conseguir ver, depois vocês dão uma olhadinha lá no PowerPoint que está lá na plataforma, tá bom? Que tem essa imagem lá.
Geralmente, no congelador, a gente vai colocar aquelas bobinas de gelo reciclável, tá? Então, vocês vão ver aqui no congelador, fica só a bobina de gelos, que a gente usa para o próprio armazenamento diário, quando a gente vai botar lá nas caixas térmicas, tá? Na prateleira de cima, geralmente a gente coloca como é que se diz? As vacinas que podem o quê? Congelar, que não corre risco de congelamento. Então, a gente coloca essas vacinas, geralmente, na prateleira de cima. Na porta, a gente não coloca nada, tá? Geralmente fica livre, vazia, tá? Na segunda prateleira, a gente costuma colocar o termômetro, tá? Tá ali o termômetro, não sei se vocês conseguem visualizar. A gente prende na segunda prateleira, quando é prateleira, algumas agora são de vidro. Geralmente, quando a gente usa refrigerador, a gente não vai usar esses de vidro, a gente gosta daquele que é uma gradezinha mesmo, porque o ar circula melhor, tá? Então, essas geladeiras que têm aquelas prateleiras hoje de vidro, não são indicadas para armazenamento de imunobiológico, tá? E as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas vão ficar geralmente na segunda prateleira. Na terceira prateleira, a gente vai armazenar geralmente o quê? Os diluentes, os soros, a gente vai colocar na terceira prateleira. Embaixo, naquela parte que é a gaveta, geralmente para armazenamento de alimentos, de verdura, essas coisas, a gente geralmente coloca garrafas com água. De preferência, a gente coloca um corante nessa água, para que ninguém fique tentado a bebê-la. Tá? Então, a gente coloca lá um corante para que ninguém ache que pode beber aquela água que está ali. Na verdade, ela ajuda na conservação do imunobiológico. Tá? E aí a ideia é ir eliminando esses refrigeradores. Tá? Hoje em dia, a gente sabe que não é a melhor forma de guardar. Hoje a gente está priorizando pelas câmaras refrigeradas. A gente vai ver aqui na frente, que é essa daqui. Tá? Não sei se vocês conseguem ver a vacina. Essa câmara refrigerada, ela garante, é uma câmara refrigerada para nível local, tá bom? Então, ela garante que a vacina, desde que esteja na primeira ou na última prateleira, ela vai estar na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então, eu não preciso me preocupar, eu vou botar o soro lá embaixo. Não tem, nesse caso, não tem mais essa necessidade de separar em que local da câmara eu coloco, porque ela garante que a temperatura da vacina é adequada. E você consegue fazer a leitura, se vocês conseguirem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, na minha imagem aqui está maior, eu consigo ver. Aqui em cima tem o termômetro, já tem a temperatura digital, a gente consegue ler como é que foi a temperatura máxima, a mínima que teve, mas geralmente a câmara refrigerada, ela é padrão. Ela mantém a temperatura específica. Geralmente a gente usa 5 graus, que é mais ou menos no meio, entre 2 e 8, tá? Então é o que a gente costuma usar. Então ela vai ficar padronizada nessa temperatura, então não tem perigo de você perder o imunobiológico, porque ele está padronizado na temperatura que deve estar, tá? Vamos lá, câmaras refrigeradas. Salas de vacinas que já adquiriram a câmara refrigerada, o PNI orienta expressamente a continuidade na utilização das caixas térmicas. Ou seja, eu tenho a câmara refrigerada, mas eu ainda continuo usando a caixa térmica. Para a minha rotina diária, o que eu vou usar são as caixas térmicas, tá? Ou seja, eu não vou ficar abrindo e fechando a câmara refrigerada também. Apesar dela ser mais confiável na temperatura, mas ela não é para ficar sendo aberta toda hora. Então, a gente abre de manhã, tira as vacinas que a gente vai usar durante o dia e só vai abrir ela novamente no final da tarde, onde a gente vai devolver para a câmara refrigerada as vacinas que a gente não usou, não foi usada naquele dia e que não se perderam, tá? As orientações de limpeza e conservação da câmara devem ser de acordo com o fabricante, e aí a gente vai seguir o manual de cada fabricante para saber como é que limpa, como é que organiza essa câmara ali, de quanto em quanto tempo tem que organizar e limpar, tá bom? Controle e monitoramento da temperatura. O controle da temperatura nas câmaras refrigeradas ocorre por meio do termômetro específico, já vem na própria câmara, tá? Mas quando a gente usa refrigerador doméstico, nós precisamos monitorar isso diariamente, tá? E anotar no mapa de temperatura, que nem a gente já falei. Então, a gente acompanha todo dia. Aí, geralmente, a gente usa um termômetro que tem máxima e mínima,
Ou seja, qual foi a temperatura máxima que chegou o meu imunobiológico. Digamos que durante a noite ele chegou a 9. Eu sei que 9, o que acontece? Eu perdi todos aqueles imunobiológicos. Então, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Tá? Então, a gente tem que estar atento. Quando começa, por exemplo, a gente vai querer manter sempre, geralmente, no valor de 5, que é mais ou menos o meio. Então, se começou a ter uma oscilação muito para cima, está chegando a 7, 8, peraí, tem alguma coisa errada com esse meu refrigerador, eu preciso cuidar, porque eu posso perder meus imunobiológicos se ele mudar de temperatura. Que nem, por exemplo, assim, alguns refrigeradores comuns, às vezes congelam. Por exemplo, se você aumentar muito a temperatura do refrigerador, e como não tem tanto coisa dentro dele, você só tem imunobiológico, o que acontece? Algumas vacinas podem chegar a congelar, baixar muito a temperatura. Se baixar a temperatura abaixo de 2, principalmente, vamos supor que chegou a 0 graus, então eu, com certeza, congelei algum imunobiológico. Aqueles que não podem ser congelados, a gente perdeu. Tá? Então, a gente tem que estar atentos a isso. E aí tem o visor identificador dentro, que corresponde à temperatura, tá, do ambiente. Dentro, ou seja, eu tenho a temperatura interna do refrigerador e tenho a temperatura do ambiente. Tá? Então, o visor vai me dar essa condição. Eu tenho alguns termômetros que fazem isso. Tá? E consegue ler a temperatura no interior do equipamento e no exterior. Sempre usar o mapa de registro diário, a gente tem que ter esse mapa constante para acompanhar, para a gente ter certeza de que o imunológico está seguro. Caso aconteça perda, eu vou precisar do próprio mapa para justificar. Então, por que eu desperdicei 100 doses do imunobiológico específico lá? Porque a temperatura oscilou, aconteceu, e aí você tem que justificar isso, porque é um custo para o sistema de saúde. Então, a gente precisa estar justificando porque foi perdido aquele tanto de imunobiológico. Aqui a gente tem alguns exemplos de termômetros que a gente usa, tá? Esses com os fios são os mais usados, geralmente para refrigeradores domésticos, porque a gente consegue colocar ele lá dentro, na posição, geralmente a gente bota no meio, lá, lembra que é na segunda prateleira, mais ou menos, que a gente coloca o sensor, e a gente deixa ele do lado de fora. Então, sem eu precisar abrir a geladeira, a gente consegue visualizar. Esse aqui, que é do lado, aqui, não sei se vocês conseguem ver, que parecem 2 barras, sobe e desce, de mínima e de máxima, tá? Esse daqui, geralmente, a gente deixava pendurado dentro do refrigerador. Nesse caso, o que acontecia? A gente só fazia a leitura dele na hora que a gente abria o refrigerador, ou no período da manhã ou no período da tarde. Quando a gente abria esse refrigerador, a gente conseguia fazer a leitura dessa temperatura. Situações de emergência. A gente precisa estar atento às situações de emergência, aquilo que eu falei. Em regiões frias, por exemplo, eu estou no sul, eu corro riscos de congelamento. Então, eu tenho que estar atento, principalmente... Então, aqui a gente está falando quando a gente usa um refrigerador de uso doméstico, tá? Que não tem esse controle rigoroso de temperatura. Então, por exemplo, assim, se eu estou lá no sul e eu tenho uma geladeira comum para armazenar o meu imunobiológico, eu sei que a própria temperatura ambiente pode ajudar que essa geladeira baixe demais a temperatura. E aí eu posso fazer o quê? Ter perdas do meu imunobiológico. Então, eu tenho que estar atento a isso. Quando a região é muito quente, por exemplo, se eu estou lá no Amazonas, eu sei que lá a região é muito quente. Então, por exemplo, assim, quando eu vou usar a caixa térmica, ou eu vou... a própria geladeira, eu preciso estar atenta na conservação, porque eu sei que ela pode elevar de temperatura muito rápida. Então, eu tenho que ter certeza que, por exemplo, na caso da caixa térmica, que eu botei bastante bobina de gelo para garantir que a temperatura vai ficar entre 2 e 8 graus Celsius até o final do meu serviço. E eu fico acompanhando durante o dia o meu termômetro, que vai estar na caixa térmica também. Então, eu estou sempre olhando. Está subindo demais a temperatura, eu vou ter que pegar algumas bobinas de gelo mais e colocar lá para poder... Está descendo demais, eu vou tirar um pouco de bobina de gelo. Então, eu tenho que estar acompanhando esse sistema dessa temperatura para garantir a qualidade do meu imunobiológico. Tá?
A questão da conservação do refrigerador, tem que estar atento, tá? Porque ele pode estar dando algum problema, então tem que, de vez em quando, chamar um técnico para avaliar o meu refrigerador, para ver como é que ele está funcionando, para que ele garanta a qualidade desse imunobiológico. Falta de energia. Ah, faltou energia onde a gente está com a nossa unidade. Geralmente, unidades maiores têm que a gente chama de... Esqueci o nome agora a palavra. Geralmente vai ter aquele equipamento gerador. Tá? Unidades maiores geralmente tem gerador. Mas digamos que eu estou numa sala de vacina, lá no interior, não tem o gerador. Então, como é que eu faço? Eu preciso estar atento. De preferência, a gente recomenda que você tenha um contato com a equipe de luz da região, para que eles te informem, por exemplo, assim, ó, nós vamos cortar a luz por, sei lá, 5 horas no dia tal. Então, ele já te informa com antecedência para você se precaver e preparar as condições adequadas para armazenar esse imunobiológico, às vezes, fora. Pode ser na caixa térmica, por exemplo. Então, a gente já se prepara para isso. Então, geralmente, a gente tem um contato da companhia de energia para a gente ter esse controle. Faltou energia, imediatamente a gente entra em contato com a companhia, tenta ver, não tem condições, não vai voltar essa energia, digamos assim, por exemplo, agora lá no sul, com o furacão que teve lá, provavelmente várias unidades ficaram sem energia. E aí, o que eles fizeram? Tiveram que entrar em contato com alguns locais, de repente, e aí a gente já tem tipo uma rede, por exemplo, assim, se o meu imunológico eu sei que vai durar, eu consigo conservar ele mais ou menos por 8 horas, e eu sei que a luz não vai voltar em 8 horas, o que eu preciso fazer? Eu vou tentar entrar em contato com outra unidade que tenha energia, onde eu possa transportar meu imunobiológico lá para essa unidade, para que eu possa conservar esse imunobiológico e não venha perder todos esses imunobiológicos, tá? Então, a gente vai estar sempre monitorando. Se a energia não se restabeleceu, falha, corrigida, transferir os imunobiológicos para outro equipamento, ou, no caso, que nem eu falei, para alguma outra unidade mesmo, se for o caso. Tá? O serviço de saúde deve dispor de bobinas de gelo reutilizável congeladas para uso no acondicionamento de emergências, ou seja, sempre tem que ter mais bobinas de gelo do que o que eu uso no dia a dia. Todo dia eu vou usar aquelas para caixa imunológica, mas se por um acaso faltou luz e eu precisar transportar esse imunobiológico para outra unidade, eu preciso ter bobinas suficientes para isso, tá? Que vai garantir a qualidade da vacina. Outro cuidado importante é sempre colocar um aviso na chave específica da questão elétrica para orientar a pessoa. Por exemplo, eu estou lá no quadro de energia, então aquela chave que liga a tomada, que fica os meus imunobiológicos, tem que ter uma orientação lá, tem que ter um recadinho, não desligar, vacinas. Então, a pessoa que, quando vai, por exemplo, assim, aconteceu um curto-circuito, alguma coisa, não vai mexer ali, sabe que aquela bobina ali, que aquela chave é responsável pelas vacinas, tá? E caso, por exemplo, acontecer um curto-circuito, teve que desligar, a pessoa vai o mais rápido possível religar, porque sabe que aquilo ali é da vacina. Tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados também. Estabelecer parceria com a empresa local, já falei, tá? Quando for observar qualquer alteração, por exemplo, temperatura máxima, acima do limite, deve anotar no mapa, no item observação, e em seguida comunicar o fato ao responsável, para a adoção da conduta padronizada. Tá? Preencher formulário padronizado, relatório de desvio de qualidade com alteração de temperatura, ou seja, se a temperatura mudou, a gente vai ter que produzir esse relatório, tá? E enviar o relatório para a gerência de imunização e a rede de frio. Então, todo mundo acompanha isso. Então, a gente tem o sistema todo, isso geralmente é feito a nível de sistema, tá? Hoje em dia não é mais manual, então é feito tudo baseado no sistema para controle de vacina. Muito bem, terminamos essa parte. Deixa eu voltar.